Este é o módulo de estudo número 31, com dois assuntos. Deus enviou João para ensinar e batizar, e João batizou Jesus. Em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, está assim. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, João Batista foi começar o seu ministério antes de Jesus. O ministério de João Batista era preparar as pessoas, preparar o coração das pessoas para receber a Jesus Cristo, ou seja, receber a mensagem de Jesus Cristo, receber a mensagem das boas novas, receber o reino de Deus. E quem será que precisa deste reino de Deus? Todos que viveram, todos que vivem e todos que viverão. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O próprio Evangelho de Mateus fala o que está escrito em Isaías. Sim, o profeta do Antigo Testamento, ao qual Isaías falou sobre João Batista, que alguém iria preparar os caminhos, ou seja, o coração das pessoas, para receber a mensagem do reino de Deus, para receber a mensagem do Messias, do Cristo, daquele que viria. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireita o caminho do Senhor, endireita o caminho para as pessoas poderem receber, né, do anunciado de Jesus Cristo. Como era João Batista? Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 4. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João Batista já foi consagrado desde o útero de sua mãe para o Senhor, para o trabalho para o Senhor. Então ele nunca colocou bebida forte na sua boca, nunca teve nenhuma presunção de adquirir riquezas, sempre teve uma vida humilde. Exatamente. Somente preparando-se, esperando trabalhar para o Senhor. E a hora chegou. Ele foi começar o seu ministério um pouco antes do Senhor. Além dele ter nascido um pouco antes do Senhor, ele também começou o seu ministério pouco antes do Senhor. Exatamente. Quais eram as pessoas que iam ter com João Batista, que começou a batizar com água? Essa coisa inovadora para aquela época, porque não se tinha o batismo com água. Veja, em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas em volta começaram a saber da notícia de João Batista, na sua anunciação, e começaram a ir até João Batista. E se arrependiam e demonstravam o desejo no seu coração de serem batizados com água. Mas será que o batismo com água salva a pessoa? Liberta ela dos pecados? Não. O batismo com água é uma representação do que aconteceu no seu interior. Se você atender ou entender e crer na mensagem de Cristo, entender a anunciação dele, vai surgir no seu coração, no devido tempo, a vontade de batizar com água. O batismo com água é apenas uma representação pública do que aconteceu no seu interior. Mas nem todas as pessoas que se batizam são salvas. Mas uma coisa é certa: toda pessoa que é salva, se não morrer antes, ou Jesus não vier antes, irá acabar se batizando nas águas, exatamente. Mas existem pessoas hipócritas. E na época de Jesus também existiam esses hipócritas. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Muitos líderes religiosos, não vou entrar aqui em detalhes,
tá? Vocês têm outro aí, depois outros materiais para poder se aprimorar, que é só o básico mesmo, mas muitos líderes religiosos, né, vieram até João Batista intrigados com a anunciação dele, o trabalho que ele estava fazendo, e vieram vasculhar, investigar, bisbilhotar o que ele estava fazendo, mas eles vieram como se estivessem arrependidos, mas na verdade eles não estavam arrependidos, eles eram hipócritas, estavam fingindo. E João Batista, pelo Espírito Santo, vai saber disso. Olha só o que está escrito aqui. Mateus capítulo 3, versículo 9. E não quereis dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, João Batista está dizendo para eles: ó, vocês são falsos e hipócritas, vocês se acham os bambambam, só porque vocês são descendentes de Abraão. Pois eu digo para vocês que, se Deus quiser, ele pode ressuscitar filhos de Abraão, descendentes de Abraão, dessas pedras, porque isto Deus faz, não é impossível para ele. Agora, vocês têm que se arrepender dos seus maus desígnios, das vontades erradas, do coração de vocês, da avareza, da cobiça, da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Vocês têm que se converter disso para realmente daí se batizar. O que esses líderes religiosos estavam fazendo ali? Lembra que eu falei agora mesmo que eles estavam bisbilhotando? Então, veja só a conversa que você vai entender melhor. João capítulo 1, está no Evangelho de João, este capítulo 1, versículo 24 ao 27. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, respondeu-lhes João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia de suas alpacas. Ou seja, o que João Batista está falando para eles? Olha, eu estou batizando com água, mas no meio de vocês há um que vocês não conhecem. Ele está no meio de vocês, porque veja, Jesus cresceu dentro do templo, ele cresceu indo do templo, ele cresceu indo na sinagoga, ele cresceu no meio do ensino da palavra de Deus, ali junto com eles. Ele cresceu desde menino. Temos até uma passagem na Bíblia em que Maria e José procuraram Jesus e foram encontrar onde? No templo. Foram buscar o menino Jesus no templo. Então ele sempre estava ali. E eles conheciam, mas eles não sabiam quem era Jesus. Então ele falou assim: ó, no meio de vocês há um ao qual eu não sou digno nem de desamarrar ao parque as sandálias dele. Mas este vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo. Já que eu vou trazer o versículo que deixa isso muito bem claro. Mas, antes de eu trazer o versículo, vamos continuar para ver. Jesus, precisando de cumprir todas as escrituras, sim, porque a vida dele foi o cumprimento das escrituras, desde o seu nascimento, sua vida, sua morte, seu ministério, cumpriu a todos os detalhes, até mesmo a sua ressurreição, tudo estava na Bíblia, tudo foi cumprido tal como estava escrito. Então a vida dele é um cumprimento, então ele não ia deixar também de cumprir a lei, conforme toda ela. E como se está João Batista iniciando o batismo com água, ele também vai ser batizado nas águas. Veja que isso está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus veio para começar o seu ministério. E antes de começar o seu ministério, ele vai batizar em água. Como será que João Batista se sentiu vendo o mestre vindo batizar com água? Será que ele também soube quem era Jesus? Nós vamos ver sobre isso mesmo, agora mesmo. Em Mateus capítulo 3, versículo 14. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Então quer dizer que João Batista sabia quem era Jesus Cristo. Eu que preciso ser batizado por ti, pelo Espírito Santo, e tu vens até a mim para ser batizado com água? Mas Jesus vai deixar claro para ele que há uma necessidade de se cumprir toda a Escritura. Dando continuidade, Mateus 3,15. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir
toda a justiça. Então ele consentiu. Ou seja, o próprio Jesus falou para ele: eu preciso de cumprir toda a escritura. Então você me batiza agora, consente agora, você me batiza com água, depois eu te batizo com o Espírito Santo. Veja onde está claro que João Batista tinha consciência de quem era Jesus. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, na verdade, vos batizo em água. Quer dizer, eu realizo o batismo com água. Na base do quê? Do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Vamos ver agora o que aconteceu assim que Jesus foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que o próprio Deus, muitos escutaram a voz de Deus falando que este era o filho dele e que ele tinha prazer em seu filho, porque seu filho era obediente e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. No dia seguinte do batismo de Jesus, João Batista vai ver Jesus. Olha o que está registrado. João capítulo 1, versículo 29 ao 31. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Veja que João Batista sabia já, pelo poder do Espírito Santo, qual era a função dele, o ministério dele, que era preparar as pessoas para receber Jesus Cristo. E sabia que Jesus já era anterior a ele, mesmo João tendo sido nascido antes de Jesus, porque Jesus, na verdade, já era da eternidade, não é mesmo? Glórias a Deus. Agora vamos ver uma parte que mostra muito claramente o Espírito Santo mostrando para João Batista, né, quem era Jesus, e também mostrando para João o ministério dele. Olha que interessante. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 32 ao 34. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então veja ele falando: aquele que me mandou batizar com água é que me mostrou quem é o Cristo. Quem foi que mandou João Batista batizar com água? O Espírito Santo de Deus. Mais uma parte muito interessante para o nosso entendimento agora. Veja o que está escrito em Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, à beirada do Rio Jordão, certo? Com dois dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousais? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram um dia com ele, era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Veja, o primeiro que já começou a seguir a Jesus, ou seja, deixou João Batista e já foi seguir Jesus. Isso era para acontecer. João Batista, como diz as Escrituras, né? Ele mesmo fala: convém que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, João Batista sabia que o ministério dele não era ele não era o Cristo, ele veio só preparar o caminho para o Messias. Ele não era o Cristo, então agora convém que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu diminua.
Glórias a Deus. Que nós também possamos ter o entendimento pelo Espírito Santo de todas as nossas funções, todos os nossos ministérios, todos os nossos caminhar, e que nós possamos ter o nosso espírito, a nossa alma alegre e feliz nos caminhos do Senhor. Bom, essa é o módulo de hoje. Espero que você tenha entendido. Aguardo você no próximo módulo, em nome de Jesus. Se ficar alguma dúvida, tá aqui, ó. É só você mandar um e-mail para mim. Terei o maior prazer de atender a você. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até o próximo módulo. Tchau, tchau.